Bom dia a todos. Estou aqui, dia 14 de outubro, para juntos conversarmos um pouco sobre o Cluster 2. Nós estamos na leitura comentada no livro Perigo, Amor à Vista, de Dalmiro Bustos, e vemos o capítulo 6, que são as marcas da vida, onde ele vai expor a teoria dos clusters. Nós já vimos a introdução a essa teoria, e o cluster 1, quem ainda não viu, eu sugiro assistir os vídeos anteriores, que tem esse fio condutor, e hoje nós vamos falar um pouco do cluster 2. Antes de começarmos a discutir propriamente sobre o cluster 2, eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre questões aqui. Eu vou compartilhar esses itens, né? E pedir para vocês refletirem atualmente na vida de vocês como é que anda o seu exercício de autoridade, a sua tomada de decisões cotidianas, seu papel de líder, como é que você lidera, pode ser uma pessoa, sua família ou o seu trabalho, como é que você sugere caminhos para alguém, né? E como é que você toma iniciativa na sua vida? Se você tem ideias e põe essas ideias em prática, né? Se você tem autoconfiança, se você, como diz no popular, se você se garante. Mesmo que você erre, aquela história, tudo bem, eu errei, eu conserto, né? Caí, eu levanto e aprendo com isso, tudo bem. E também sua capacidade de dizer não, capacidade de dar limites, tanto dar limites externos, limites para outras pessoas, como para dar limite a você mesmo, essa questão do autocontrole, né? Então, eu gostaria que vocês refletissem um pouco e, a partir daí, nós vamos começar a conversar sobre essa leitura que vai da página 142 até a, a página 156 do livro. Bem, vou agora compartilhar um pouco do resumo do Cluster 2. Primeiro, nós lembramos que o Cluster 2 tem origem na função paterna. No Cluster 1, a origem é a função materna, já no Cluster 2 é a função paterna, onde durante o crescimento do bebê, alguém que ajuda esse bebê a ficar de pé, a alcançar os objetos, porque aí o bebê já vai começar a discriminar, a ter vontade de pegar, de explorar o mundo. Então, é muito importante essa possibilidade do bebê, ele se locomover, ele ficar de pé, liberar os braços, para ele começar a pegar as coisas, experimentar, ir em busca do que ele deseja, e isso vai dando essa sensação de sustento e de autonomia, né? Então, mais adiante, isso vai propiciar ações de autonomia e desapego. Então, no Cluster 2 é onde o poder começa a se expressar, só que o poder no sentido de verbo. Eu posso, eu consigo, né? É quando o bebê sai de uma postura bem passiva, onde evoca só a questão da necessidade, da ternura, né? Para começar a ficar sobre seus próprios pés. Inclusive, tem uma passagem aqui na página 143, interessante, onde Bustos fala: se no cluster 1 uma pessoa aprende a aceitar suas necessidades, a passagem para o cluster 2 vai se realizar através da capacidade de aprender e a reconhecê-las,
nomeá-las e administrá-las. Então, além de eu começar a identificar minha necessidade, eu vou nomear essa necessidade, vou em busca e vou ter que administrar a comemoração, se eu consigo atender e consigo essa necessidade satisfeita, ou a frustração também. Então, essa parte de administrar as frustrações é uma parte muito interessante, né? Um momento que a gente precisa olhar com bastante carinho, porque isso vai trazer uma marca, né? Depois tem essas questões das normas, porque na hora que eu vou começar a exercer a minha vontade e meu desejo, eu vou me deparar com normas, com o não externo, né? Então, algumas coisas eu vou poder fazer, outras coisas eu não vou poder fazer. Como tem no livro aqui, o bebê vai aprender que ele pode fazer carinho na mãe, mas ele não pode bater na mãe, né? Ele pode explorar o mundo, mas ele não vai poder botar o dedo na tomada. Então, tem algumas normas que vão dando limites a essa ação e vai começar a direcionar essa capacidade de ação. Então, isso vai começando a dar critérios para as escolhas. Então, aí está também o coração da sociometria, porque a sociometria, basicamente, ela lida com as escolhas. Nós vamos construindo nossos vínculos, nossos átomos, nossas redes sociométricas, com pessoas, coisas, né, profissões, ideias, com tudo, a partir de critérios de escolha. Então, eu preciso me conhecer primeiro, experimentar para ver de fato o que eu quero, o que eu gosto, o que tenho afinidade, o que eu não tenho, para começar a escolher e reconhecer no mundo as coisas que eu preciso para suprir esse desejo e, a partir daí, ir fazendo escolha a partir de cada critério de necessidade. E também aprender a ser escolhido e a não ser escolhido, porque esse também é um ponto muito delicado, né? Aprender a escolher é difícil, porque a gente vai frustrar alguém que a gente não está escolhendo, mas a gente precisa também aprender a sentir a frustração de não ser escolhido. E está tudo bem, e isso faz parte, porque são critérios. Isso não está implicado em eu não ser amado, eu não ser aceita, eu não ter valor, né? E aí, no cluster 2, nós vamos ver exatamente aqueles pontos que eu falei no início, que eu pedi para vocês refletirem sobre como está a vida de vocês. Como está esse exercício de autoridade, como está essa facilidade ou não para tomar decisões, como estão esse papel de líder, se eu consigo ter uma ideia e orientar pessoas, a família ou alguém, né, de acordo com essa ideia, indicar o caminho que eu acho que é mais fácil, se eu tenho iniciativa, né, se eu tenho energia suficiente, se eu tenho autoconfiança, porque eu sei da minha capacidade, né, e se eu tenho essa capacidade de dizer não. Mas nessa fase também do cluster 2, às vezes, quando a gente não passa muito bem, começa a surgir o ciúme, porque nós vamos vendo que aquela pessoa que a gente escolhe, nós não somos a primeira escolha para tudo, né? Porque, inclusive, esse livro é Drama e Psicodrama de Casais, e sempre Bustos vai fazendo um link entre as marcas da vida e o reflexo disso nos vínculos, nas parcerias de casal. Então, quando a gente escolhe uma pessoa para ser nosso par romântico, ou mesmo um par de uma sociedade, alguma coisa, mas colocamos nela todas as expectativas de nossas necessidades, como que ela tenha que suprir todas as nossas necessidades, que ela seja a nossa primeira escolha para tudo, a coisa vai ficar meio complicada, porque é humanamente impossível
acontecer isso. E as pessoas precisam de liberdade, porque é natural que você escolha uma pessoa para se vincular romanticamente, escolha uma outra pessoa para trabalhar, escolha uma outra pessoa para viajar, para passear, ou escolha uma pessoa para jogar um esporte, né? Então, às vezes a gente precisa dessa flexibilidade. Isso não quer dizer que diminua o potencial do vínculo, mas às vezes a pessoa começa a ter uma ideia assim, de posse desse objeto, é diferente da inveja, quando no cluster 1 a minha falta era tida como eu quero ter algo que eu não tenho e que o outro tem, então eu vou invejar. Aqui não, aqui eu tenho, eu já fui atrás, eu já consegui algo que eu quero, mas aí eu tenho posse disso, eu não divido. E aí começa a um receio de rivalizar, ter uma competição da outra pessoa, se interessar por outro. E aí esse conceito de posse, ele vai gerar uma agressão, um sentimento de controle, diferente do cluster 1, onde a agressão era dada pelo abandono, porque são coisas mais passivas. Aqui, as atitudes e as posturas são mais ativas. Então, no cluster 2, eu vou tentar dominar o outro, eu vou controlar a vida do outro, eu vou são parceiros que são extremamente ciumentos, extremamente autoritários, e que funciona bem a parceria quando a outra pessoa se submete, quando a outra pessoa começa a não querer submeter ou atender o desejo do outro, começa a haver problemas. E daí pode começar a chegar a violência física, porque é um momento de uma energia maior, de uma expressividade maior. Então, a gente precisa estar atento a esse desenvolvimento do cluster 2 de uma forma saudável, onde haja limite e respeito, né, pelos nossos desejos, e aí quando a gente respeita e aceita os nossos limites, a gente vai respeitar e aceitar o limite dos outros também, né? E aí fica para uma próxima conversa esse vínculo entre os pais. Esse vínculo entre o cluster 1 e o cluster 2 vai gerar um terceiro elemento que Bustos fala de forma muito interessante e nós vamos conversar numa próxima oportunidade. Um abraço a todos e aguardo vocês.